e ela tem mais capacidade de ser esticada e voltar para o mesmo lugar. Pilou a peça no formato que ela ia ficar mesmo e vai se soltando. Eu vou vir aqui, ó, passando a ponta da espátula. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje o assunto é moldes de borracha. Hoje eu quero mostrar para vocês o uso da borracha de platina dos nossos amigos da Ohana Químicos. É um produto bicomponente, né? Você tem a parte A e a parte B, que você vai misturar, preparar uma matriz que vai dar o formato do objeto que você quer fazer. Aqui no caso nós queremos este formato aqui, que é uma peça de 45 milímetros por 20 por 20. Nós queremos uma pecinha nesse formato e neste tamanho. Então, para isso eu já tenho aqui a base da minha matriz, que é algo muito simples. É algo como uma caixinha, né? Ela vai ter aqui as suas laterais, vai se tornar uma caixinha que a gente vai preparar o produto para jogar aqui, né? É um produto bem tranquilo de se usar. Aqui no caso nós vamos usar para o trabalho de peças resinadas, mas esse produto aqui ele também funciona se você quiser fazer até mesmo itens culinários, é mesmo, porque ele suporta altas temperaturas. Então isso aqui você pode fazer até uma forma que vai para o forno para assar bolos e outras coisas, né? Você consegue preparar esse tipo de material. Claro que tem algumas outras questões, né, por ter ali um contato com o alimento, mas a borracha em si não é tóxica. Então é um produto bem tranquilo de se trabalhar e ela suporta até mesmo ir para dentro de um forno. Se eu não me engano, ela suporta algo entre 200 e 250 graus de temperatura. É bem bacana. Certo, com todo esse disclaimer feito, vamos começar a montar aqui. Como eu já disse para vocês, nós temos aqui algo muito simples. Uma pecinha bem tranquila, ó. São quadrados de MDF, aqui nós estamos usando MDF. Você pode usar alguns outros tipos de material, como um acrílico, às vezes até um compensa. Creio que vai funcionar bem também. O acrílico até é legal porque ele já é lisinho de fábrica, geralmente, daria um acabamento mais liso. Aqui, como no nosso caso, nós ainda vamos usinar, cortar, depois lá na peça que nós vamos fazer mais para frente, nas peças que nós vamos fazer com a resina epóxi aqui mais na frente, eu não me importo tanto em ter um acabamento tão perfeito. Então, isso aqui já me dá o resultado que eu quero. Eu tenho aqui, ó, esse desmoldante. É ele que nós vamos usar para que a borracha não grude no que é a nossa matriz. Então nós vamos passar na superfície de todas as peças aqui, nos locais onde a borracha vai ter contato com o material, com a matriz. Então vamos lá. Aqui dentro eu já tenho um pedacinho de estopa e eu vou aplicar aqui por toda a peça onde vai ter contato com a borracha. Agora que a gente já aplicou aqui o desmoldante, vamos aguardar por volta de uns 30 minutinhos para que ele seque um pouquinho e a gente já vai fazer a montagem. Agora eu tenho aqui parafusos de 40 milímetros, tá? É um 3,5 por 40 e uma broca de 2,5 aqui, tá? Dá um bom ajuste entre o parafuso e a broca. Agora eu vou começar a montar aqui a caixinha. É bem simples. Vou posicionar aqui primeiro essas laterais que têm o mesmo tamanho e vou aparafusar aqui. A dica aqui é você fazer um primeiro furo e colocar o primeiro parafuso, que ele vai segurar tudo no lugar. Depois você vai colocando os outros. Ó, agora que eu já tenho esse primeiro parafuso segurando para mim, eu vou fazendo os próximos furos. E agora que a gente já pôs essas duas laterais, vamos pôr a outra lateral aqui. A diferença é que nós vamos colocar os parafusos aqui também para segurar ela com a outra lateral que está aqui.
Agora que o nosso molde já está montado, vamos levar lá para a nossa salinha da resina para a gente preparar a nossa borracha. Do dia 5 de julho ao dia 9 de julho, nós estaremos na Mega Artesanal, na São Paulo Expo. Então, se vocês gostariam de conhecer a gente pessoalmente, vai ser uma oportunidade muito bacana da gente trocar uma ideia e conhecer vocês aí do outro lado da telinha. Convido vocês a prestigiar e participar do evento. Nós vamos estar lá no stand da Ohana Químicos, apresentando um pouco do nosso trabalho e fazendo algumas palestras, beleza? Galera, agora aqui para começar, ó, nós vamos conferir se a nossa matriz está no nível. Está nivelada, é importante, porque a borracha é líquida logo de primeira. Aqui eu tenho esse pote de plástico, vou usar ele para misturar o produto A e o parte B. Vou jogar os dois aqui, vou misturar muito bem, para que a gente possa dissolver as duas partes do produto e aí sim fazer a aplicação aqui. É bem tranquilo, parecido com o processo com a resina epóxi. A diferença é que aqui as borrachas elas usam uma parte de 1 para 1. Então vem 500 gramas da parte A e 500 gramas da parte B. É a mistura de 1 para 1. Se eu colocar 100 gramas de um, 100 gramas do outro. E assim sucessivamente, tá? Bem tranquilo de se fazer. É legal você usar ou a medição por volume, né? Enchendo às vezes 2 copos iguais e vendo o volume certinho, se tá igual, e depois misturar tudo junto. Ou você usar uma balança de precisão mesmo, que fica mais fácil na minha opinião. Que eu vou usar a balança. A gente já pesou as duas partes do produto, vamos misturar muito bem aqui. Aqui é legal a gente misturar por pelo menos uns 3 minutos para ficar bem dissolvido, tá? E agora nós vamos jogar bem devagarinho aqui a borracha para que ela vá se adaptando ao formato do nosso molde aqui, até preencher tudo direitinho. Pessoal, e agora nós vamos deixar isso aqui secar, tá? Vai levar mais ou menos umas 6 horas, dependendo da temperatura do seu ambiente, tá? É o que temos aqui na nossa embalagem, né? Leva 6 horas para secar, vamos deixar isso aqui parado, né? É interessante que a gente não fique mais mexendo e tentando manusear o produto. Deixa ele quietinho, nas próximas 6 horas ele vai endurecer aqui e a gente já vai poder desmoldar. Então estamos aqui um pouquinho mais que 6 horas depois daquela aplicação, né? Já secou bem aqui, ó, não gruda mais nada, tá tudo certinho. E agora nós vamos desmontar aqui o nosso molde, tá? Precisa da parafusadeira para a gente soltar os parafusos. Soltar primeiro todos os parafusos, depois a gente começa a desmontagem. Agora, ó, com a espátula,
né, espátula de metal, eu vou enfiar aqui na quina, entre a junção do MDF, e vou passar ela aqui, ó, devagar, dar um pouquinho de trabalho, para começar a soltar aqui, tá? Ó, já saiu o primeiro lado. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, passando a ponta da espátula na borda aqui para ajudar ela a se soltar. Agora que já soltou, eu vou puxando aqui devagarinho, ó. Com cuidado. Ele vai se soltando. Então, ó, já temos aqui o nosso molde quadradinho, né? Dá para fazer vários projetos bacanas e se quisesse fazer de outros formatos, é tranquilo, é só usar a mesma técnica. Bem tranquilo de se executar, né? E não são só esses formatos que vocês podem fazer, né? O retangular quadradinho é fácil de se fazer, né? É só questão de dimensionar. Mas existem o formato redondo, né? Vocês podem fazer, no caso, cilíndrico, né? E vocês podem fazer até mesmo como essa daqui, ó, que é uma tábua que eu mostrei em vídeos passados, né? Aqui nós já usamos um molde que já deixava ela neste formato. Isso daqui é muito interessante porque, em vez de você fazer, por exemplo, um molde retangular que ia vir até aqui, você ia ter que cortar toda essa parte e depois descartar esse pedaço de resina, não, aqui você já faz a coisa praticamente no formato final. Ó, aqui a gente tirou mais ou menos meio centímetro de cada lado, já perfilou a peça no formato que ela ia ficar mesmo. Aproveitamos madeiras de retalho, pedaços pequenos aqui e fizemos o nosso trabalho. Esse é um jeito que você economiza madeira e economiza muita resina. Os moldes redondos também são interessantes para você não precisar fazer uma peça quadrada, né? E perder todos aqueles 4 cantos depois cortando uma peça redonda. Desse jeito a gente consegue economizar muito material também. E bom, isso daqui, galera, é só a ponta do iceberg. Lá no nosso curso, que a gente ensina vocês a fazer os moldes, a gente detalha um pouco mais o conteúdo e também abordamos outros tipos de borracha. Aqui neste caso nós usamos a borracha de platina, que é uma borracha que ela tem um maior score, ela tem uma maior dureza e um pouco menos de elasticidade. Então ela é um pouco mais rígida e ela tem mais capacidade de ser esticada e voltar para o mesmo lugar. Existem outras borrachas que são mais elásticas, porém elas acabam sendo um pouco menos duráveis, porque elas têm menos capacidade de serem esticadas e voltar para o mesmo lugar, tá? Porém, não quer dizer que elas são ruins. No caso, elas são muitas vezes mais baratas, a borracha de platina é uma borracha um pouquinho mais cara, só que em uma você tem um pouco mais de durabilidade, outra você tem um pouco menos de durabilidade, algumas você consegue mais detalhes, outras menos detalhes. Vale a pena você avaliar em cada projeto. E esse é um pouco do assunto que a gente acaba abordando lá no nosso curso, dando alguns insights de como vocês podem avaliar qual borracha vai servir melhor em cada situação. Vale a pena avaliar. Se vocês quiserem adquirir esse tipo de produto para fazer os seus moldes, vocês podem falar com o pessoal da Ohana Químicos. Vou deixar o site deles aqui embaixo, onde vocês encontram a borracha de platina e muitos outros modelos que eles têm lá. Outra coisa é, eu não quero fazer o curso, eu não quero fazer o molde, achei legal, mas eu quero comprar o molde já pronto. Nós fazemos e despachamos para todo o Brasil. Então, se você precisar, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram e faça o seu pedido, que nós temos uma variedade de tamanhos que nós podemos oferecer para vocês, tá? Lá no nosso curso você aprende a fazer, por exemplo, o molde redondo desde o tamanho de 30 centímetros até o tamanho de 65 centímetros. Esses tipos de molde que eles são já no formato de uma tábua, se eu não me engano, lá nós temos para mais ou menos uns 8 ou 10 projetos desse tipo que nós disponibilizamos para vocês prontos para que vocês possam baixar e fazer o corte, né? E já vai sair no formato de vários modelos de tábuas que vocês podem executar.
E os retangulares e quadrados, esses já são um pouco mais tranquilos de fazer, né? Só a questão de vocês dimensionarem um projeto parecido com o que eu já mostrei para vocês aqui nesse vídeo e vocês conseguem executar do tamanho que é necessário aí, né, na sua necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, considere se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Tchau, obrigado!